Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do Império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Primeiro, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. A imagem aí retrata Mitra. Mitra, como era a ceia ou banquete de Mitra? Nos mitreus é comum encontrar imagens e relevos mostrando Mitra e o deus Sol, conhecido como Sol Invictus, sentados juntos em um banquete. Logo após Mitra matar o touro sagrado, o ato central do mito mitraico. Eles compartilham da carne e uma bebida, possivelmente vinho, com outros iniciados participando ao redor. Esse banquete é interpretado por estudiosos como um rito de comunhão, onde os iniciados comungavam com os deuses. Não se sabe ao certo se havia pão e vinho, especificamente, mas é plausível considerando o simbolismo comum da época. Isso te faz lembrar alguma coisa? Qual o paralelismo com a ceia cristã primitiva? A ceia do Senhor, ou a Eucaristia, nos primeiros séculos, envolvia pão e vinho como símbolo de corpo e sangue de Cristo, uma refeição comunitária e um sentido memorial e escatológico. Pois bem, as semelhanças com o banquete mitraico incluem um banquete, que é sagrado, a comunhão com a divindade e a comunidade de iniciados, elementos simbólicos também como alimento e bebida. Ambos têm paralelismo. É possível que alguns elementos externos do cristianismo primitivo tenham se desenvolvido em paralelo ou até com alguma influência mútua, especialmente no contexto do Império Romano, onde várias religiões de mistério, como o mitraísmo, estavam em voga. Isso é chamado de sincretismo cultural. Contudo, a maioria dos estudiosos contemporâneos não defendem uma influência direta do mitraísmo sobre a ceia cristã, mas não podemos descartar. O mitraísmo era exclusivamente masculino, elitista e não público. Surgiu em territórios e tempos parcialmente diferentes. O cristianismo já estava se expandindo quando o mitraísmo ganhou força no Ocidente. A tradição da ceia judaica, Pessá, já trazia o pão e o vinho como símbolos religiosos. E o cristianismo é popularmente
dito que se insere nesse contexto. Teóricos discutem. Franz Cumont, século XIX, foi um dos primeiros a traçar paralelos entre Mitra e o cristianismo, sugerindo influências múltiplas. Renan Dupois e Robertson também especulam influências do mitraísmo e outras religiões mistéricas sobre o cristianismo. Mais recentemente, autores como Tom Harpur, em sua obra Cristianismo Pagão, defenderam que muitos dos elementos do cristianismo são plágios de cultos anteriores, mas esses autores são fortemente criticados. Entre os estudiosos mais sérios e acadêmicos, podemos citar Bart Ehrman. A oposição é mais cautelosa. Embora reconheça semelhança nos rituais entre religiões do Império Romano, ele rejeita a ideia de que cristãos copiaram diretamente o mitraísmo ou outros cultos pagãos. Bom, conclusão é que há semelhanças externas entre o banquete de Mitra e a ceia cristã, mas as origens teológicas e culturais não podem ser afirmadas. A influência direta do mitraísmo sobre a Eucaristia é discutível. A maioria dos estudiosos rejeitam a hipótese, mas há aqueles que defendem. O mais plausível é que ambas as práticas compartilham elementos comuns do contexto religioso greco-romano. A arqueologia vai trazer vários aspectos do culto mitraico. Acima, na imagem, vemos o relevo do banquete de Mitra e Sol, Landeberg, Alemanha. Este relevo, em pedra arenítica, datado do século II d.C., mostra Mitra e o deus Sol reclinados em um banquete sobre a pele do touro sacrificado. A cena é ricamente detalhada e foi descoberta em 1965 na antiga cidade romana de Lopodunum, atual Landenburg. Relevo do banquete mitraico em Mérida, Espanha. Este relevo em mármore, preservado no Museu de Mérida, retrata 3 figuras reclinadas à mesa com alimentos, possivelmente pão e carne, e um servo trazendo a cabeça de um touro. Ao fundo há uma representação do nascimento de Mitra a partir da rocha. Esse é um relevo dupla face de Fiano Romano, Museu de Louvre, na França. Este relevo do século II e III d.C., esculpido em ambos os lados, representa de um lado a tauroctonia, sacrifício do touro, e do outro o banquete de Mitra com o sol. É uma das representações mais completas e bem preservadas do culto mitraico. Deixe aí os seus comentários. Você acha que a ceia cristã ela foi influenciada pelo paganismo, em especial ao culto mitraico, ou você acha que foi influenciada tão somente pelo culto judaico? Vamos ficando por aqui, um grande abraço.